Olá, temos aqui a Bíblia, a Palavra de Deus, e aqui eu estou na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 17. Aqui tem umas coisas interessantes para eu falar. Ora, se vocês invocam o Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Aqui a gente vê que Pedro ele fala que o Pai ele julga todas as coisas, julga a cada um de acordo com as suas obras. A gente sabe então, é importante estar presente na nossa fé, na nossa teologia, que Deus há de julgar todas as coisas. Deus vai trazer à tona, Deus vai chamar a atenção por causa das nossas obras. Nós somos salvos pela fé. Nós somos aceitos de Deus por meio da fé. Porém, o julgamento pelas obras ele não está excluso. Deus vai chamar a atenção e vai corrigir. Tem obras que ele chama a atenção aqui, que ele corrige, que ele joga à tona, que ele nos traz diante de nós consequências de obras que fazemos. Mas chegará um dia, que será o dia do juízo, em que Deus vai trazer também obras nossas, que Deus vai julgar. Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 3, que as nossas obras, o que fazemos, será provado pelo fogo. E se for achado algo que não tem valor, nós também sofreremos dano. Então, Deus é juiz de todas as pessoas. A gente não pode dizer que a salvação é pela fé, não haverá julgamento. Não. A Bíblia não exclui a verdade do julgamento de Deus. Pedro fala que se nós invocamos a Deus, nós também temos que ter consciência que Deus há de nos julgar. Por isso a gente tem que se portar com temor. É o que ele fala aqui no versículo 17. Então nós precisamos atentar para isso. As nossas obras, o nosso comportar-se, é importante a gente vigiar, a gente estar atento ao que fazemos, porque Deus vai trazer à tona as nossas obras, seja ela boa ou má. As obras boas elas terão recompensa, e as obras más elas serão corrigidas, serão repreendidas, serão trazidas à tona, e o Senhor vai colocar diante de nós e terá um peso para nós, as nossas obras. Mas ele nos conforta, ele nos diz, isso é para que vocês tenham temor, sabendo que não foi mediante coisas dessa vida, como a prata, ouro, que vocês foram comprados. A nossa salvação, ela requer de nós boas obras. Mas não foram as boas obras que nos tornaram salvos. Nós fomos comprados por coisas incorruptíveis que nós não podemos ter aqui alcançar. Mas essas coisas boas, essas riquezas espirituais, o novo nascimento, a regeneração, ela nos leva a termos temor e buscarmos fazer boas obras, a corrigir a nossa vida, o nosso padrão, nosso comportamento, as nossas ações. Mas o que nós devemos olhar não é para sermos aceitos por causa das boas obras. Sobre sermos aceitos por Deus, é isso, que não fomos comprados com essas coisas terrenas. Não fomos resgatados da nossa maneira, nossa vã maneira de viver. Quando nós vivemos sem o temor a Deus, nós estamos vivendo no nosso fútil procedimento, na nossa vã maneira de viver. Que nós vivemos de acordo com os homens, a maioria dos homens na terra.
Mas nós cristãos, você que foi salvo por Deus, deve ter em mente que nós fomos comprados, apesar de nós sabermos que Deus vai julgar as nossas obras, de que temos que andar, corrigir as nossas ações, andar de acordo com a vontade de Deus nas nossas obras, mas devemos ter em mente que nós fomos comprados pelo precioso sangue, versículo 19, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. O apóstolo Pedro, ele coloca muito bem isso. Nós precisamos fazer boas obras, mas nós fomos comprados pelo precioso sangue de um cordeiro sem mácula, que por meio dele é que nós temos fé. Ele ressuscitou a Jesus dentre os mortos e deu glória, de sorte que a nossa fé e esperança estejam em Deus. O Senhor Jesus é a fonte da nossa salvação, da nossa regeneração, da nossa vida com Deus. As nossas obras aqui devem ser em gratidão a Ele. Deve ser como uma torneira a qual Deus colocou a água e nós colocamos água, nós produzimos coisas que Deus colocou em nós, mas que partiu dele. Ele iniciou a obra em nós. E nós, em gratidão, nós transbordamos, nós externamos em ações de graças, em boas obras, em boas ações, aquilo que Deus nos deu. Nós não transferimos o novo nascimento, nós fazemos boas obras, mas o que nós recebemos foi a incorruptibilidade da nossa alma, a vida eterna e a salvação em Cristo Jesus. Tudo isso está relacionado à obra de Jesus, à ressurreição dos mortos. Isso é importante, isso é valioso, que fique na nossa mente, sempre na nossa mente, que venhamos nos alimentar da palavra, porque é fundamental.